Hello, pessoal, meu nome é Liliviana de Tempo Literário e olha só, o último mês do ano, início aí de dezembro, e é óbvio, claro, resolvi fazer aquela minha listinha das minhas 5 melhores leituras de 2024 aqui, compartilhando com vocês essas minhas que foram, né, as melhores leituras que eu li do ano. Então, assim, bora pro vídeo, porque foram leituras, assim, incríveis. E começando com o primeiro livrinho dessa minha listinha, que, por incrível que pareça, foi o primeiro livro do Rei do Terror, o King, na qual eu favoritei. E eu amei a história, que é O Instituto. Por incrível que pareça, é o primeiro livro do autor que realmente, de fato, eu amei, gostei da história, me envolvi com a trama. E, é claro, eu favoritei esse livro, assim, eu amei, né, esse livro. Aqui nós vamos acompanhar o Luke, uma criança de 12 anos, mais ou menos, onde ele simplesmente tem ali um poder meio que paranormal, meio que ele tem ali a capacidade mental de mover as coisas. Só que o que acontece é que durante a madrugada ele acaba sendo sequestrado, a sua família simplesmente assassinada, e ele acaba sendo levado para um local, basicamente uma escola, justamente chamado um instituto, aonde ele fica preso com várias outras crianças que também têm as mesmas habilidades mentais que ele, que nesse caso é telecinese, telepatia e assim sucessivamente. Porém, os poderes de cada um deles são de níveis bem diferenciados. Alguns têm um nível mais baixo, outros têm um nível médio, outros têm um nível mais ultrapassado e bem mais alto. E o que acontece nesse instituto? As pessoas simplesmente pegam essas crianças para tentar fazer com que os poderes sejam o mais elevado possível, ou seja, o mais alto possível. Então o Luke está nessa escola, ele faz amizade com várias crianças e eles vão ali de alguma maneira, né, tentar fazer com que saiam desse instituto, nesse caso, fugir desse local. E aliás, né, que esse local, o instituto, era um local bastante isolado, ninguém conhece, é basicamente uma base ali secreta, meio que é um lugar bem secreto ali, ninguém conhece, ninguém sabe de nada. E para um outro lado nós temos um protagonista, um ex-policial chamado Tim, que simplesmente ele acaba ali parando na Dupree, na Carolina do Sul, e ele acaba ali conseguindo um trabalho de vigilante noturno, então ele começa ali a trabalhar. Só que tem um porém, a vida desses dois protagonistas, do Luke e do ex-policial, né, que é o Tim, vai acabar ali se cruzando durante a trama do livro. O Instituto, para mim, foi assim, de todos os livros do King, esse foi o que eu mais gostei, foi o que eu mais amei a história. Quero muito proteger o Luke é muito fofinho, ele, sabe, ele é maravilhoso, ele é super inteligente, ele é meio que um Sheldon da vida, sabe, para quem assistiu The Big Bang Theory. Ele é basicamente o Sheldon da vida, porque ele é muito inteligente, ele está ali para fazer a faculdade, para entrar na faculdade já ali com seus 12, 13 anos. E, gente, assim, ele é maravilhoso, ele quer proteger todo mundo, então ele faz de tudo para fugir, né, do instituto. Assim, como eu já devo ter falado, a escrita do King, ele é um pouco arrastada. E, assim, de início do livro, assim, ele faz descrições que não deveriam existir, né? Que, não, pra mim, assim, na minha cabeça, tipo, não vai acrescentar em nada na história. Mas, querendo ou não, você acaba aqui, né, aceitando esse fato que é a escrita do autor. É assim. Mas lá pela metade do livro, a trama realmente começa a andar, você começa a se envolver, você começa, meu Deus, pelo amor de Deus, alguém proteja esse menino, né? Porque, gente, assim, é maravilhoso. Então, foi uma das minhas melhores leituras, assim, de 2020. E já uma outra leitura que também foi a minha, assim, a melhor de 2024, que é O Relato de um Gato Viajante. Eu já falei desse livro aqui no canal. Eu já devo ter liberado a resenha desse livrinho também, tanto no blog, no Instagram. Mas, enfim, como eu já devo ter falado, esse livro nós vamos acompanhar um gato chamado Nanã. E, claro, nós temos o outro protagonista, que é o Saturo, que é literalmente o dono do Naná. E o que acontece aqui é que Naná, ele era um gato de rua, acabou sofrendo um acidente, foi adotado por Saturo e ambos criaram ali um laço de amizade, né? Porém, Saturo, ele tá passando por uma situação ali na vida que a gente de início não sabemos o que é, e ele precisa encontrar um novo lar pro seu gato, o Nanã, alguém que possa adotá-lo.
Então, claro, ele entra em contato com várias pessoas ali próximas da tua vida, na qual ele conheceu desde ali da sua adolescência até a sua fase adulta. Então, Satoru e Naná embarca nessa viagem durante, né, o Japão, em busca, né, de não só de encontrar um novo lar para Naná, mas eles vão conhecendo lugares novos de Japão, como viagem dentro de um barco no mar e, claro, Monte Mondi, alguma coisa que se chama assim, eu acredito eu. Então, assim, basicamente nós vamos acompanhando esses personagens, o laço que eles criaram junto, a maneira de como, assim, eles... como gato, né? O Naná ama o seu próprio dono, que ele não quer se separar dele, não quer ser adotado por outras pessoas, não quer simplesmente ficar longe de Satoru. Mas, assim, é um livro, assim, que eu amei. Ele é aquele livrinho que vai deixar seu coração quentinho, que vai fazer você amar tanto Satoru, tanto Naná, além de que você vai rir bastante, porque os pensamentos de Naná é literalmente um pensamento de gato, e quem tem gato vai entender muito os dois protagonistas do livro. Então, assim, amei muito. Deixo aqui a minha indicação para você e, é claro, minha melhor leitura de 2024. E já a minha outra leitura, que também foi minha, assim, minha melhor leitura, então todo mundo já deve saber qual é, que é Melhor do que nos filmes. Então, assim, nem vou, né, falar muito do livro, porque todo mundo já deve ter ouvido falar dele, já deve ter falado da história, já deve ter visto resenha, mas enfim, Melhor do que no filme foi minha melhor leitura de 2024. Eu amei essa história, é aquele romance clichê fofo que você vai se apaixonar, vai se encantar pelos protagonistas. E é claro, nós temos já o segundo volume, que não é como nos filmes, se eu não me engano. Então, assim, já está em lançamento. Quero muito ler o segundo volume, mas assim, eu tô com um pezinho ali atrás, né? Porque assim, para mim, o primeiro livro já deveria ter encerrado aqui, não deveria ter uma continuação. Mas, querendo ou não, eu quero muito ler o segundo volume para ver o que vai acontecer, o que a autora nos reservou para o meu protagonista, que eu amo demais. Então, assim, se vocês não leram, leiam, porque é maravilhosa essa história. E já uma outra leitura que eu amei demais, que foi um thriller, foi um suspense, foi aquele thriller, aquele suspense que realmente, tipo, explodiu a minha cabeça, que é E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Gente, esse livro é maravilhoso, foi o primeiro livro, assim, da autora, que não... Primeiro livro da autora, assim, que de fato eu amei demais, que fica ali no topo de todos os livros da Agatha que eu já li, né, até agora, mas ele fica literalmente no topo do ranking, porque, assim, eu não imaginava esse final. Foi um final que eu fiquei, além, assim, fiquei surpreendida, fiquei, mas eu fiquei também com raiva, porque assim, não se passou pela minha cabeça que seria esse final. E, gente, basicamente, né, na história, vamos acompanhar 10 protagonistas e eles vão parar ali numa ilha chamada Ilha do Soldado, onde ele foi convidado para um anfitrião. E o anfitrião a gente não sabe quem é, um cara simplesmente misterioso. E é claro que cada um desses personagens, eles estão sendo ali julgados por situações que aconteceram na vida deles. E é claro que foram situações assim que foram consideradas ou acidente ou consequência. Então eles basicamente estão sendo julgados dentro daquela ilha. E assim, quando começam, né, cada um ali morrer, gente, vira o maior caos. Todo mundo começa a julgar todo mundo começa a culpar, tentando buscar ali, né, quem é o culpado, quem é que está matando todo mundo. Mas assim, o final, quando você descobre de fato quem é, você fica, meu Deus, eu não acredito que realmente é isso aqui. Mas assim, eu amei muito e Não Sobrou Nenhum. Foi um dos livros assim que realmente explodiu a minha cabeça. Amei essa história e deixo aqui a minha indicação, se vocês não leram nada da Agatha Christie, leia esse livro porque vocês vão se surpreender bastante. E já uma outra leitura que eu também amei demais, que foi uma leitura assim maravilhosa, até porque, né, eu estava naquele momento de eu preciso ler um livro hot, eu preciso de um livro assim que me vai deixar de sentar na cadeirinha ou no sofá com as pernas cruzadas e ler aquela cena maravilhosa que é Uma Proposta de Prazer, da minha amiga Helena Vieira. Eu amei esse livro, uma leitura assim cheio de calor, de
muitas cenas hot, eu tava precisando desse tipo de livro. E uma proposta de prazer, nós vamos acompanhar dois protagonistas, Morgana e Arthur. Ambos eles são vizinhos de porta nesse caso. O que acontece, Morgana, ela está ali tendo um problema na sua vida e ela, de início, a gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente sabe que ela está passando por alguma situação e ela precisa simplesmente dizer, e simplesmente ela faz assim, eu quero curtir a minha vida e eu preciso cumprir todas as minhas propostas que eu tenho escrita em uma lista. E o que ela precisa? De alguém de confiança que possa cumprir todos esses desejos que ela escreveu nessa lista, né? Então, o que ela acontece? Ela conhece o Arthur, eles ficam ali trocando algumas cantadas bem sexuais e é claro, né? Ela acabou que confiando nele e é óbvio, né? Claro que a Morgana, por confiar no Arthur, joga essa proposta para ele e ele acaba aceitando. Então eles acabam, né, fazendo esse check da lista que Morgana muito deseja. É uma proposta de prazer, aquele livro assim caliente, cheio de cenas hot. É um livro para adultos, para mais de 18 anos. Então, assim, se vocês realmente desejam assim, livros nessa pegada, deixo aqui a minha indicação para vocês. E foi assim, a minha melhor leitura para o momento que eu estava precisando de livros com muitas cenas hot, né? Então, é literalmente maravilhoso. E como bônus, vou deixar aqui um livro que eu amei a história. É uma história assim, eu não posso dizer aconchegante, porque ela não é. Porque a narração dessa trama foi assim, me pegou um pouco, porque é um pouquinho cheio de emoções, é como se fosse uma montanha russa. E o livro que eu estou falando é esse aqui, O Segredo de Livraria de Paris. Quando eu terminei o meu calhamaço que eu estava lendo, eu precisava de alguma leitura um pouco mais rápida, um pouco mais fluida. E eu peguei esse livro pensando que seria um romance, sabe? Aquele dia que aqueceu o coração. Ele vai aquecer o coração, sim, em alguns momentos, mas o livro aqui, nós vamos acompanhar a protagonista Valerie, que ela simplesmente está vindo da Inglaterra para Paris. E o que acontece aqui é que Valerie, ela foi embora de Paris quando ela era criança. Ela é, né, nascida em Paris, então ela é uma parisiense que foi embora, mora na Inglaterra. Só que, claro, ela não sabe muito da sua família, dos seus pais, ela não conhece. Porém, ela acaba sabendo que um dos membros da sua família, nesse caso o seu avô, está vivo e que mora em Paris, em uma livraria. Então, o que acontece? Ela simplesmente resolve ir para Paris para conhecer o seu avô, justamente nessa livraria. Porém, todavia, entretanto, o que acontece aqui é que Valerie, ela não sabe muito da sua história, ela não sabe sobre seus pais, então ela meio que mente, né, pro seu avô, dizendo que é uma outra pessoa e que tá ali para ser contratada para trabalhar na livraria. Então, o que acontece aqui é que ela tem um segredo que é relacionado ao seu avô, né, que mora nessa livraria, só que ela tem medo de contar porque ela não sabe como ele vai reagir a essa situação. Por quê? Porque quando a Valéria foi embora de Paris, foi levada de Paris quando ela era uma criança, foi justamente no início ali da época que os alemães estavam simplesmente pegando o controle de Paris, lá na época da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a gente vai ter vários flashbacks aqui, tanto do passado, da época dos pais delas, e da época, né, de presente atual, na qual ela está ali tentando descobrir um pouco sobre seus pais e sobre seu avô. Então, assim, foi uma leitura que eu amei, que eu não imaginava que seria isso. E uma coisa que eu sempre tenho, assim, na minha cabeça, que fico imaginando como deve ter sido a Segunda Guerra Mundial, deve ter sido, assim, pesada, deve ter acontecido muita coisa que a gente não imagina, porque é relatado aqui em alguns livros, né, que aconteceram, né, na Segunda Guerra Mundial, coisas assim que a gente nem sequer imaginava. E uma coisa que me pega muito nessa época, que me deixa muito triste, muito para baixo, porque a Segunda Guerra Mundial é muito pesada, é forte. Eu já vi filmes que se passam nessa época e, assim, me pega bastante. Então, assim, é um livro assim, que eu amei. Adorei demais os relatos, né, depois, né, do livro, que a autora escreve dizendo sobre, que de fato aconteceram.
E tem uma nota da autora dizendo na época que, né, aconteceram muita coisa como romance entre os alemães com algum pareciente, mulheres que ficaram grávidas, de alguns dos alemães e hoje que são filhos desses pais, né, de nacionalidades diferentes, eles estão sendo reconhecidos hoje em dia, sendo que na época não eram. Muita gente pegava como uma aberração. Então, assim, é triste, pesado você ler isso e ficar sabendo disso. Então, assim, foi um livro que eu amei muito, super indico e, assim, leiam porque acho que vocês vão adorar muito essa história. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Esses foram alguns dos livros assim, que para mim foram as minhas melhores leituras de 2024. É claro, sim, que óbvio tiveram outros livros que eu adorei demais. Porém, esses são os que realmente, de fato, eu amei, que eu adorei, que foram assim, os meus maiores surtos. Então é isso. Me conte aí no comentário qual é o livro que vocês realmente amaram de 2024, que eu quero muito saber. E também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueça de me acompanhar no Instagram, no Twitter, no TikTok, eu estou sempre por lá. Então é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo.